vocês bem-vindos, né, a essa pequena aula aqui. Prometo que não vai ser grande, tá? Nós vamos falar sobre princípios do Evangelho, né? Hoje nós vamos para o nosso 4º capítulo, né? Vamos falar sobre liberdade de escolha, né? Vamos falar sobre nosso livre-arbítrio, né? Então vamos ver por que é tão questionado, por que as pessoas... tem algumas pessoas que não entendem ainda a questão lá do livre-arbítrio, né? E elas ficam... Para algumas pessoas pode ser que é uma penalidade, né? Mas como assim eu não posso fazer tudo que eu quero? Você pode fazer tudo que você quer, mas aí vem aquela questão, você está preparado para arcar com as consequências, né? Porque se eu faço bem, eu vou arcar com consequências do bem. Se eu não faço algo do bem, eu vou ter que arcar com as consequências do mal, né? Então nós vamos começar lendo escrituras, né? Nós vamos começar lendo 2º Néfi, né? No livro de Mórmon, 2º Néfi, versículo 27, né? Ele fala assim, ó, portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas que necessitam lhes são dadas. Então, tudo que nós precisamos nos é dado. E são livres para escolher a liberdade e a vida eterna, por meio do grande mediador de todos os homens, que a gente falou na outra aula, que quem escolheu ficar do lado de Jesus Cristo está aqui. Então, Jesus Cristo é nosso grande mediador. Ou para escolherem o cativeiro ou a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis quanto ele próprio, né? Então, Lúcifer, ele fica muito contente. Ele fica muito contente quando ele vê os nossos irmãos aí fora fazendo as coisas erradas, cedendo às tentações dele, né? Então, Lúcifer é ponto para o Lúcifer, infelizmente, né? A gente sabe que ele não pode ter um corpo, mas ele vai fazer de tudo para que possa levar mais gente, mais pessoas para o seu lado, né? E ele tá aqui trabalhando para que possa ocorrer isso, né? E nós, como representantes de Jesus Cristo, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos não ceder essas tentações, né? A gente precisa dizer que não quero, o que importa é minha vida eterna, né? Nós estamos aqui para trabalhar para termos uma vida eterna e a gente não quer ser miserável, né? A gente sabe que a proposta de Lúcifer foi rejeitada, né? Vamos lá como a gente viu lá no capítulo anterior, vamos lá em Doutrina e Convênios, né? Seção 29. Deixa eu ver aqui, ó. Doutrina e Convênio. Eu adoro, gente. Eu adoro estudar as escrituras. Eu sei que hoje tem uns aplicativos, né? Mas eu adoro estudar assim no papel. Adoro, adoro, adoro. Ó, Doutrina e Convênio 29, versículo 36 e 37, né? Lembra que eu tinha falado lá que em Apocalipse 12 estava falando sobre Miguel, né? Que Miguel ele lutou. Então aqui, ó, 36 e 37. No 36 ele fala assim: E aconteceu que Adão sendo tentado pelo diabo, pois eis que o diabo existiu antes de Adão, pois rebelou-se contra mim, dizendo: Dá-me a tua honra, a qual é o meu poder, e também 1/3 parte das hostes dos céus ele afastou de mim por causa do arbítrio que possuíam. Olha só. Então, o livre-arbítrio ele não começou aqui na Terra, né? O livre-arbítrio ele começou lá na pré-existência, né? Quando nós morávamos com o Pai Celestial, né? Então, ele começou lá na pré-existência. Ele foi lançado abaixo e assim surgiram o diabo e seus anjos, né? Então, olha só, né? Foi expulso Lúcifer e os outros iam
e uma terça parte dos anjos foram expulsos também. Então a gente tá vendo aqui, ó, que mesmo lá na pré-existência já existia o livre-arbítrio, né? Ele fala assim, ó, nossas escolhas, ele começa assim, ó, o livre-arbítrio é uma parte necessária para o plano de salvação. Sem a gente exercer o nosso livre-arbítrio, não tem como a gente um dia chegar à exaltação, a gente morarmos na presença do Pai Celestial, né? A gente precisa entender que para nós voltarmos a viver na presença do Pai Celestial, a gente precisa seguir algumas regras, né? Para que não fique bagunçado, né? E ele fala assim, ó, nossas escolhas lá nos tornaram merecedores de vir à Terra, né? Como eu já tinha falado nos outros vídeos. O Pai Celestial deseja que desenvolvamos nossa fé, nossa força e nosso conhecimento, nossa sabedoria e outras coisas boas, né? Então, o Pai Celestial, ele quer que nós façamos algo grandioso, algo que a gente possa ajudar as outras pessoas, tá? Se guardarmos os seus mandamentos e fizermos as escolhas certas, teremos entendimento e nos tornarmos como ele é, viu? Não é impossível, é possível nós sermos como Jesus Cristo, né? A gente sabe que é o único ser perfeito que veio aqui na Terra, que ficou 33 anos perfeito, foi somente Jesus Cristo, né? E aqui, ó, para que haja livre-arbítrio, é preciso haver escolhas. Todos os dias, quando nós acordamos, a gente já tem que tomar uma decisão. Que horas eu preciso me levantar? Que horas eu preciso almoçar? Que horas eu preciso me deitar? Quanto tempo eu tenho que dormir? Né? Então, nós vivemos em um mundo de escolhas, né? Então, tudo que nós formos fazer, realmente a gente precisa tomar uma decisão, o que nós vamos precisar fazer, né? Será que eu quero me tornar uma pessoa tão miserável quanto Lúcifer? Ou será que eu quero me tornar uma pessoa tão maravilhosa quanto Jesus Cristo, né? Aqui ele fala assim, ó, Satanás faz tudo o que pode para destruir o trabalho do Senhor. Isso é verdade. Ele procura a miséria de toda a humanidade, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis quanto ele próprio. Isso é verdade, gente. O que a gente vê de muitas pessoas desmotivados, que eu não sou capaz. Isso, gente, a gente precisa abandonar esse pensamento, né? Nós precisamos colocar nossos pensamentos que nós somos capazes de fazer qualquer coisa, né? Basta a gente ter meta. Basta a gente ter meta, né? Nós somos capazes. Porque que tem pessoas, tem algumas, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, mas fulano é formado, tem dinheiro porque tem sorte. Não é isso, gente. A pessoa trabalhou, a pessoa estudou, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas, elas não veem o sacrifício que aquela pessoa teve lá atrás para chegar naquela posição, né? Se a pessoa ela tem bastante dinheiro é porque ela trabalhou, né? Se a pessoa ela é uma pessoa formada, tem uma faculdade, é porque ela estudou, né? Então ela abriu mão de ficar longe da sua família algumas horas, abriu mão de sair com os seus amigos, de se divertir para poder fazer o quê? Para poder estudar, para poder se qualificar, para poder dar uma vida melhor para aquelas outras pessoas, né? Então, assim, ele faz de tudo mesmo para tornar as pessoas tão miseráveis. E outro ponto que acontece, eu tenho um outro canal chamado Magna Bertelli Artesanais, né? E lá fala muito sobre armazenamento. E tem algumas pessoas que já me mandaram mensagem no particular, né? E até já falaram assim, mas eu não faço armazenamento porque eu ganho pouco. Eu não faço armazenamento porque a minha família é grande. Gente, a gente vive um mundo de decisões, né? E eu sempre falo para essas pessoas o que, ó, se você ganha pouco, né? Eu sei como é difícil a gente ganhar pouco no nosso país, né? É muito difícil mesmo a gente ter que sobreviver com pouco. Mas assim, se eu não posso comprar um fardo de feijão, que eu compre 1 quilo a mais naquele mês,
no outro mês eu compro mais 1 quilo a mais, e no outro mês mais 1 quilo a mais, né? A gente precisa nos sacrificar em algumas coisas para a gente conseguir receber as bênçãos lá na frente, né? Ou então assim, a minha família é muito grande, não sei. Eu vim de uma família, gente, enorme. A minha família é tão grande, que se colocar a minha família em um sítio, em uma chácara, dá só minha família. Enche a chácara de festa só com minha família. Então, minha família é muito grande, né? É muito grande mesmo. Então, assim, basta vocês conversar em família, tá? Colocar os pontos fortes e os pontos negativos. Vamos fazer uma reunião. Lá no céu não teve aquele conselho nos céus? Que você possa fazer um conselho em família. Que você possa fazer um conselho em família e conversar o que vocês podem abrir mão para poder fazer aquele armazenamento, para poder começar um armazenamento para 10 dias, depois um mês, depois 3 meses, 6 meses, até chegar armazenamento para um ano, né? E voltando aqui para aula, né? Quando cedemos às tentações de Satanás, limitamos nossas escolhas. Então, quando a gente concorda em fazer algo errado, a gente limita o nosso crescimento lá com o Pai Celestial, né? Então, assim, tudo que nós sabemos a forma exata de voltar ao Pai Celestial. E a forma exata é, primeiramente, a gente separando um tempo para poder sermos íntimos do Pai Celestial, separando o tempo para poder estudar as Escrituras, separando o tempo para a gente conversar sobre os ensinamentos dos mandamentos, as Escrituras com nossa família, né? E guardarmos os mandamentos, né? Levarmos uma vida boa, equilibrada, sendo pessoas honestas, pessoas que gostem de ajudar, né? Ele fala assim, o Pai Celestial nos ensinou como escapar do cativeiro de Satanás. Precisamos vigiar e orar sempre, pedindo a Deus que nos ajude a resistir às tentações de Satanás, né? Então a gente precisa orar diariamente, né? O Pai Celestial, ele não permitirá que sejamos tentados além de nossa capacidade de resistir. Se vocês quiserem ler lá, em 1 Coríntios 10, ou vocês podem ler também, 1 Coríntios 10, 13, tá bom? Então, gente, é muito importante nós exercermos o livre-arbítrio, né? A gente não pode tomar decisão pelos nossos amigos. Eu não posso forçar um amigo meu a ser batizado na Igreja de Jesus Cristo, né? Da mesma forma que eu não posso forçar a quem está me assistindo, que não acredita no Pai Celestial e em Jesus Cristo, não posso forçar essa pessoa a conhecer, né? Eu não posso forçar, eu tenho que respeitar. Então, assim, a gente tem que respeitar as religiões das outras pessoas, a crença das outras pessoas, no que as pessoas acreditam, né? E nunca faltar com respeito com essas pessoas, né? Então, gente, nossa próxima aula vai ser bem legal. Nós vamos falar sobre a criação, olha só. Nosso planeta Terra, nosso tão lindo planetinha Terra. Nós vamos falar aqui sobre a criação, tá? Será o nosso 5º capítulo. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Ainda falta bastante coisa pra gente poder aprender. Nós só estudamos isso daqui, ainda falta tudo isso daqui, ó, viu? Mas vai ser um prazer poder estudar isso daqui com vocês, tá bom, gente? Então, se você não é inscrito, se inscreva. Pode compartilhar, pode dividir com as pessoas que você gosta. Pode dividir com aqueles recém-conversos, pode dividir com aquela pessoa que já tem bastante tempo de membro da igreja também. Pode dividir também com aquelas pessoas que não são da igreja, né? Pode dividir para quem você quiser, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Fico aguardando você na próxima aula que nós vamos falar sobre a criação, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima. Tchau!